A gente já discutiu muito aqui a respeito dessa questão das urnas, recebemos candidatos, recebemos presidentes de partidos. É interessante que as pessoas tenham essa informação do trabalho que é feito, né, de segurança em relação às urnas eletrônicas, de checagem, de auditoria. Existe todo esse trabalho todo é cercado de segurança, não é, Alexandre? Sim. Nós fizemos, durante o ano, vários testes de transmissão de dados, simulados em urnas, manutenção preventiva em todos os anos. Esse ano, 3 manutenções preventivas para manter elas funcionando. E agora é a fase final em que nós preparamos as urnas e também fazemos uma auditoria. Todos os cartórios, os 3 cartórios de Rio Claro, vão estar fazendo isso simultaneamente. Teremos urnas de reserva. Em caso uma urna quebre durante a votação, ela é substituída por uma urna de reserva, não prejudicando o andamento do voto. Vou partir das perguntas que nós recebemos nos últimos dias, né, dos nossos ouvintes, dos leitores do JC. A gente percebe aí uma dúvida até em relação ao básico, como é que vai ser esse momento da votação. Como nós vamos votar para vários cargos, várias funções, como é que é essa ordem quando a gente chega na urna, Alexandre? Ok, para o eleitor é uma votação complexa, mas é tranquila. Ele realiza o seu voto, ele confirma que votou em determinado cargo e passa para o próximo. A ordem é primeiro deputado federal, depois deputado estadual, senador, governador e depois presidente. Por isso, às vezes, aconteciam confusões, o eleitor pensar que não está aparecendo a foto do candidato dele, mas às vezes pode ser que ele ainda está votando para outro cargo que não é o cargo do candidato dele. Ou, um exemplo dos senadores, o eleitor gosta de determinado senador, mas esse senador não concorre no estado de São Paulo. Então, nunca vai aparecer essa foto. Aparecem só os candidatos pelo estado de São Paulo. Sim. Deputado federal também é assim. Também é assim. Somente os do estado de São Paulo, somente né? Do a eleição é nacional, mas aparecem, nós podemos votar somente nos que se candidatam por São Paulo. Correto. Suponhamos que há uma polarização aí, uma tensão excessiva até em relação aos candidatos, né, à disputa à presidência. Os outros acabam ficando um pouco de lado. O cidadão chega lá e já quer votar para presidente logo de cara, né? Se ele digitar só os 2 números, que no caso da presidência são só 2 números, ele vai estar votando no partido. Exemplificando essa situação, quando o eleitor, depois que ele colocar a biometria no terminal do mesário, a urna vai ser liberada para ele votar, o primeiro cargo que vai aparecer vai ser deputado federal. Então, ele decide o que vai querer fazer. Confirma, vai para o próximo. É deputado estadual, confirma, decide o que vai fazer. Depois é senador, confirma, decide o que vai fazer. Depois é governador. Por último, é presidente. E aí ele decide em quem ele quer votar. Essa seria a ordem de votação. Então, essa ordem ela não é quebrada no sistema. Tem que ser sempre nessa ordem. Sempre no nessa caso ordem. do deputado federal, são 5 números. Uhum. Mas se a pessoa votar em 2 números só, e esses 2 números forem correspondentes a um partido, ela está votando na legenda também. Pode-se votar na legenda. Só para deputado federal naquela situação que ele está votando. Está votando na legenda. Deputado estadual também isso é permitido, menos senador, governador e os candidatos a presidente. Esses têm que ser número correto. Números errados, o eleitor vai estar anulando o voto. Vai anular o voto. Não há possibilidade de correção, né? Digitei o número errado. Existe possibilidade de correção? Existe a tecla corrige. Corrige. Então, o eleitor está votando para deputado federal e ele se engana totalmente no número que ele quer, a tela diz que é um número inválido, ele aperta a tecla corrige e ele corrige. E aí depois ele confirma se estiver correto. Tela, ela dá literalmente 1 segundo de espera para que o eleitor veja se realmente é aquele número que ele quer. Muito bem. Estamos aqui conversando com o Alexandre Sanches, ele que é chefe do cartório da Zona Eleitoral 288, aqui de Rio Claro, esclareceu as dúvidas sobre a votação no dia 2 de outubro. O Marcos Cardoso trouxe uma discussão que vem acontecendo bastante, que é em relação ao uso do celular. O cidadão, ele pode entrar com o celular na sessão de votação, Alexandre? Ok, então vamos lá. O princípio é o seguinte, o eleitor para votar tem que votar com documento oficial com foto. Se o eleitor levar só o título, não pode votar, tem que levar o título e um documento oficial com foto. Se levar só documento oficial com foto, pode votar. E-título, o e-título está no celular.
Então, se o eleitor votar com o e-título, o e-título tiver foto, então ele pode entrar na sessão eleitoral com o celular e mostrar o e-título. Se o e-título não tem foto, então ele precisa entrar com o celular e um documento oficial com foto na sessão eleitoral. Contudo, assim que ele entrar com um celular, o mesário presidente vai pedir para o eleitor deixar esse celular do lado da mesa do presidente da sessão. E o eleitor, na cabina de votação, não pode entrar com nenhum aparelho eletrônico, não pode entrar com celular na cabina de votação. O sigilo do voto tem que ser preservado. Quando a gente fala sessão, é a sala de aula ali, né? É a sala de aula. onde ele vota. Aí na cabine não se pode... proibido o celular. Lá na cabina de votação, o eleitor fica sozinho, decide o que quer fazer, porque o celular hoje em dia é um meio de comunicação, é máquina fotográfica, então não pode. Não pode fazer foto lá dentro da cabine também, né? É crime, porque fere o sigilo do voto. Agora, Alexandre, se a pessoa estiver com o celular no bolso, no caso das mulheres dentro da bolsa, vai ser feita uma revista, vai ser solicitado esse aparelho, como é que isso funciona? Tá, o que podemos dizer é o seguinte, os mesários não vão fazer revista nas pessoas. Entretanto, qualquer indício de celular que o mesário perceba, ele vai solicitar educadamente, com muita tranquilidade, para que o eleitor coloque esse celular na mesa do presidente. Tá? Isso é uma ordem do TSE, que foi amplamente divulgada, até para a segurança do eleitor, segurança do sigilo do voto. Isso é o que pode acontecer. No caso, a gente sabe que as pessoas falam, mas eu quero levar aqui os números dos meus candidatos no celular, porque são muitos. Ela pode levar isso num papel. Exatamente. O tribunal até recomenda, ele tem até um documento oficial, que é um papel em branco, né? Então, o eleitor em casa, ele prepara a sua colinha, né, e vai lá votar. E uma curiosidade, de tempos em tempos, a equipe da Justiça Eleitoral vai conferir na urna, desde que não tenha eleitor, para ver se ninguém esqueceu algum papel lá, ok? Porque lá na cabine de votação... o próximo daí. Exatamente, porque na cabine de votação não pode ficar papel nenhum. Então, se o eleitor levar a sua colinha, sua anotação de quem vai votar, então ele faz isso, aí põe de volta no bolso e vai embora. Tá? O sigilo do voto, e você também não pode influenciar o voto de outras pessoas. Entendi. Okay? E o celular, o e-título, ele já vai ter uma lista dos candidatos. Caso um eleitor ele tenha essa dúvida e queira discutir com o mesário vai recomendar, olha, aproveita, vai para casa, vai lá no corredor da escola, faz a sua anotação e depois volta aqui para votar. Até 5 horas o senhor pode votar. Vai ser mais ou menos esses cuidados que a equipe vai tomar. Eu só quero fazer uma correção aqui, que eu falei uma informação errada. Deputado federal são 4 números, né, Alexandre? É verdade. Deputado estadual é que são 5, aí para senador são 3 números, governador 2 números e presidente 2 números, né? Só para corrigindo aqui a minha informação, que o Alexandre já informou aqui a ordem, né, que deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. Pode levar a colinha, então. Uma outra dúvida, as pessoas sempre perguntam: posso colar um adesivo do meu candidato na minha camiseta, um broche? Isso pode aparecer no dia lá dentro da escola, dentro da sessão de votação? Ok, essa informação que a gente vai dizer não é para os mesários, porque os mesários não podem fazer isso, ok? Chama-se manifestação silenciosa. Do jeito que o eleitor tiver, ele pode entrar na sessão, mas tem que ser em silêncio, não fazer nenhum gesto, nenhum pedido de voto, nada referente a isso. É simplesmente um ato tranquilo, silencioso, né, de reflexão. Ele vai, vota e vai embora. Tá? Então, sem problema de exibir aí o número do seu candidato, né? Não tem problema quanto a isso. Boca de urna é proibido? Terminantemente proibido no dia da eleição. Não se pode fazer isso. Se alguém for abordado... É um risco de ir para a delegacia. Se alguém for abordado, inclusive, pode chamar a Guarda Municipal, Polícia Militar, que eles costumam fazer essa segurança em frente às escolas, não é? Sim, a Polícia Militar, ela fica a uma distância de 100 metros do local de votação. Então, se acontecer algum distúrbio ou algum evento nesse sentido,
a equipe do juiz vai conversar com a pessoa e se isso acontecer dentro da escola, se não for resolvido numa conversa tranquila, é chamada a polícia para adotar os procedimentos. Nas imediações da escola, a própria polícia vai conversar com as pessoas. Entrega de santinho. Os proibido. cabos eleitorais não podem fazer isso no dia 2. Não podem fazer entrega de santinho. Mesmo em outros pontos da cidade que não estejam acontecendo proibido, a votação. Porque essa entrega de santinho significa propaganda eleitoral. E propaganda eleitoral é proibido no dia da eleição. E já na véspera, na virada da madrugada, a Polícia Militar faz rondas para evitar que isso aconteça, evitar que aconteça algum tipo de derrame ou sujeira de papel, esse tipo de coisa. Próximo aos locais de votação, né? A biometria, Alexandre, tivemos aí todo um trabalho, divulgamos aqui no Jornal da Manhã várias vezes, mas no fim começou a pandemia e todo esse trabalho acabou sendo interrompido. Como é que fica o cidadão que não providenciou sua biometria? Perfeito. Vamos lá. Se o cidadão tem o título de eleitor em dia, a inscrição está regular, correta, ele pode votar normalmente. Lá no local de votação, se ele sabe onde vota, ele assina o caderno de votação, o mesário digita o número do título e libera a urna para ele poder votar. A biometria este ano, graças ao esforço de todos os cartórios eleitorais e da Justiça Eleitoral, esse ano teremos biometria. Então, o eleitor que fez biometria no cartório eleitoral, ele vai ser requisitado a biometria dele, vai ser tentado os polegares, depois os dedos dos indicadores, e se falhar, é pedido o número do título de eleitor e é liberado para o eleitor poder votar. E aí ele assina o caderno de votação. Curiosidade, algumas pessoas podem ir até o local de votação e verificar que tem biometria e estranhar, poxa, eu não fiz a biometria na Justiça Eleitoral. Então, o que aconteceu? Órgãos conveniados com a Justiça Eleitoral forneceram a biometria para a Justiça Eleitoral. Um exemplo é o DETRAN. Então, muita gente que não fez biometria na Justiça Eleitoral, mas tem no DETRAN, ele vai ter a biometria lá no local de votação. Ah, então ele vai poder, não é para estranhar, não houve nenhuma, o sistema não foi burlado, existe, então, fornecimento de biometria por outros órgãos também. No caso dos eleitores com 70 anos ou mais, a pessoa completou 70 anos, ela não é mais obrigada a votar? O voto é facultativo, ela vota se quiser. Se ela quiser ir votar, ela pode votar normalmente, pode ir lá votar, a inscrição eleitoral dela vai estar lá e vale a mesma regra para os outros eleitores. Se ela não quiser ir votar, ela não vai votar. Ela só não tem as implicações de cancelamento de título, outras questões, se ela não comparecer às urnas. Correto. Assim também como para o jovem de 16 a 18, né, que ainda não completou 18 anos, ele também é facultativo. Correto, o voto dele é facultativo. Ele vai se quiser, a gente até acha um ato de cidadania ir votar, mas é um direito dele. Não há mais prazo para regularizar o título, né? Quem está aí com o seu título irregular vai ter que esperar agora passar a eleição para depois poder providenciar a regularização. Sim, os cartórios eleitorais vão estar regularizando o título de eleitor a partir de 4 de novembro. Tá? Então, lá a gente já vai estar fazendo uma biometria de quem não tem biometria e fazer as demais regularizações. O que o eleitor consegue fazer em casa, se ele tem o número do título correto, ele consegue até imprimir o título na sua impressora em casa. Basta ele acessar o site do tribunal e ele consegue imprimir o documento. É um papel que vai ter o número da inscrição, ou baixar o e-título, que ele é bem prático no dia da votação. Com o e-título, a pessoa pode até justificar o voto. Se ela estiver em outra cidade, ela pode emitir certidões, tem uma série de vantagens, o e-título. Então, neste momento, a gente não está fazendo inscrição eleitoral, cadastramento de eleitor, não estamos fazendo transferência e também não estamos fazendo uma revisão eleitoral. Ocorre uma curiosidade que muitos eleitores conseguiram o voto em trânsito. Então, até uma determinada data, em agosto, os eleitores que estão em Rio Claro, mas o título é de outras cidades, conseguiram procurar os cartórios eleitorais e o nome deles está no local de votação que eles pediram para votar. Esse é o voto em trânsito. Teve essa possibilidade. Sim. Mas só para quem requisitou. Agora esse prazo já foi fechado. Sim, já foi fechado. Certo. No caso das justificativas, elas são realizadas nas escolas também? Sim, as justificativas, elas têm uma série de vantagens. A gente até, como está nesse resquício de final de Covid, recomenda ao eleitor fazer a justificativa em casa, pelo e-título ou pelo site do tribunal.
Mas se mesmo assim ele estiver na fila, ele pode procurar qualquer sessão eleitoral que ele pode justificar, desde que ele leve o título de eleitor e o RG, para facilitar a procura dos dados. Perdeu o título, mas tem um documento com foto e eu sei qual que é a minha sessão de votação, eu posso ir lá e votar normalmente. Correto. Documento oficial com foto pode votar. Não tem problema nenhum. Documentos que não pode votar, certidão de nascimento e certidão de casamento. Não valem, não tem foto, Não tem não foto. é possível. Alexandre, só um último pedido que você oriente, por favor, as pessoas. Quem tiver dúvidas, quem quiser informações, para que busque fontes de credibilidade, fontes oficiais, site do TSE, site do TRE, né? A Justiça Eleitoral tem todo um trabalho também de orientação, que nós estamos aí num período de campanha eleitoral que a gente sabe que as fake news estão circulando, aumentaram nos últimos meses. Então, para que o eleitor tome cuidado com essas fake news, não é? Sim, a minha orientação, por incrível que pareça, é procurar, quando receber uma mensagem em grupo, antes de passar para outras pessoas, pesquise a fonte. O que é pesquisar a fonte? Procure nos sites da Justiça Eleitoral, de vários tribunais, que eles tenham portais escritos verdade ou mentira. E também procure, como aqui na Jovem Pan, o próprio site da Jovem Pan, que lá tem campos que explicam se uma matéria é verdadeira ou falsa. Ou seja, se procurar sites de órgãos de imprensa, de jornalismo, da mídia, oficiais em que você confia, e mesmo assim você sabe que são oficiais, vale a pena pesquisar antes, verificar se é verdadeiro, usar também um bom senso para verificar se isso bate com as informações que a pessoa já conhece e também com eleições anteriores, porque na prática essa eleição não mudou praticamente nada. Seguimos aí, né? O jornalismo hoje tem essa função também de esclarecer em relação às fake news.